apertei embaixo. Aí, agora tá ao vivo. Você acredita? É porque às vezes do jeito que você aperta, ele muda pode ser que às vezes ele muda o formato. É bom falar, hein? Forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata-me. Quer falar? Uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Deixa eu dar um pouco. Uma pedra vira Mas eu vi eu já vi as propagandas da Rede Globo, eu já tive curiosidade de ver. Você não tem noção, não. É 800 mil, 700 mil, 600 mil reais. Minuto. Muito dinheiro. Então isso que ele falou aí, isso é uma realidade. bom demais aí. E o que acontece? Você concorda que isso agiganta nós? Concorda que isso ajuda nós? Ajuda. Quanto mais ele tiver, É lógico. melhor para nós. Ruim, que não vai estar aqui 2 dias, né? Mas fazer o quê? A distância não permite mesmo, né? A não ser que ela faça isso online. Não. Por que mudar? Porque, por exemplo, segunda-feira já vai sair de viagem. O cara fazer online tá onde? Dentro do avião, dentro do hotel, não tem como. Vou gravar, mas gravar você fica desatualizado, né? Qualquer coisa vira Muito bem. nas mãos de quem tem. Eu não sei se eu conversou. Uma Atendi. queixada mata-me. Alô, Uma capa abre o rio, pastor Jonathan. assim foi no Rio Jordão. Sim, graças a Deus, tudo tranquilo. Uma pedra vira Sim. bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. Isso, não, tá certo. Não, beleza. Tranquilo. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. Isso, era capita, né? Você chega de pensar, Não, beleza. você cansa Certo, não, eu entendi. Tranquilo, é isso mesmo. Tá combinado, viu? Tá, ok, obrigado. Instagram capita tudo que fala no estudo. Aí ligou pra avisar, que havia achou que não sabia. O que é que você falou que você começou a comentar? De forma direta, você falou o que você falou? Eu não sei se ele falou com o Edinaldo sobre a questão do programa. Se o Edinaldo vinha, se o Edinaldo está disposto a vir, como que vai ser. Então, ver se eu converso com ele na segunda-feira. Porque segunda-feira eu sei que já não vem mais. A partir de segunda agora. Aí eu Aí eu vou ver com o Edinaldo. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bem. No programa Unidos pela Fé, o que mais nós falamos aqui é sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé ela move montanhas, que se você tiver fé, as coisas vão acontecer, se você acreditar, se você declarar no nome de Jesus, e estiver dentro da perfeita e santa vontade de Deus, Deus vai cumprir os desígnios dele e satisfazer a sua vontade.
Mas nós temos que tomar muito cuidado, que não podemos, e muitas pessoas fazem isso, desprezar a razão. A fé e a razão, elas têm que andarem juntos. O que a gente vê, por exemplo, pelo mundo, e isso se apega muito até a outras religiões que não o cristianismo, há um extremismo. Por exemplo, o que é que convence, como é que a pessoa se explica de entrar dentro de um avião e, por causa da fé dele, da fé que ele professa, sequestrar esse avião e se jogar ali sobre, por exemplo, as torres gêmeas ali do país Estados Unidos da América. Matar outra pessoa, matar várias pessoas por causa da fé que ele professa. Então isso é um extremismo. Então você tem que saber por que é que você pega, por exemplo, num pedaço de pau e carrega uma imagem pela rua. Você tem que saber. Você tem que saber por que você beija a fita. Você precisa de saber. Por que é que você caminha 5 dias? Por que é que você sobe a calçada de joelho? Você tem que saber. Por que é que você martiriza seu corpo? A fé, ela é justificada. A fé, ela é explicada. Então, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3 e 1 Pedro 3,15, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois, por meio da fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê veio a existir daquilo que não se vê. Antes, santificai no vosso coração a Cristo como Senhor e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, as verdades bíblicas, elas não podem ser aprendidas a não ser pela fé. Você vai ter experiência com Deus apenas se você tiver fé. Mas, uma vez de posse dessas bênçãos, por causa da fé, você tem o dever de compreendê-las e demonstrá-las. Então, a razão é subordinada à fé. A razão, sozinha, jamais vai poder descobrir as verdades sobre Deus, as verdades espirituais. Mas ela só pode conseguir guiada pela fé. Então, pela fé, nós descobrimos as verdades sobrenaturais, ao passo que a razão tem como base as verdades naturais. Então você não despreza a fé. Você não despreza as coisas naturais. Você sabe discernir um do outro. Você tem sabedoria. Deus chega a dizer até a questão do ser exageradamente justo, ou querer ser exageradamente justo, exageradamente você buscar, às vezes você não se passar por tolo, se tomar cuidado. Então é uma dosagem, é um equilíbrio. Tem gente que é 9 ou 90, é o meio termo. Na igreja que eu congrego, já observei, às vezes a pessoa ela chega, parece que está pegando fogo. Então, ela está toda, vamos dizer, cheia. E ali ela pula, ela canta, ela chora, ela grita. E às vezes, em pouco tempo, você procura aquela pessoa na igreja e ela já não está mais ali. E às vezes, você vê uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais comedida, não demonstra tanto fervor assim, mas ela vai ficando, ela vai indo, passa anos e anos e a pessoa está ali. Eu não estou dizendo que não possa ter esse momento, que não deva ser fervoroso.
Mas eu estou dizendo que tem pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio. Então é fé e razão. Tem pessoas que ao aceitarem o evangelho, elas mergulham de tal maneira, sem uma conscientização, e elas passam ali, às vezes, pelo buscar ali a escatologia, né? Então, os estudos das coisas futuras, ele começa, às vezes, a interpretar, começa a inventar coisas, tudo em nome da fé. Então, em nome da fé, pessoas são enganadas. Em nome da fé, pessoas se perdem. Então, em nome da fé, pessoas conseguem entender que precisa de ter uma água benta, um sal grosso, um lenço. Está diante de uma imagem de escultura, um barro qualquer, tudo em nome da fé. Orações repetidas, várias orações repetidas, a mesma coisa, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, a mesma oração, a mesma coisa, o mesmo pedido, isso tudo em nome da fé. Então, é necessário usar a inteligência, a massa cefálica. Por que é que eu faço isso? Você pode fazer essa pergunta. Qual é o motivo que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou neste lugar? Você pode fazer essa pergunta. Deus é explicável. Deus se explica. Então, é isso. A fé é necessária ter. Se você não tiver a fé, você não chega até Deus. Você não conhece Deus. Como que você chega até Deus se você não acredita que Ele existe? Mas essa fé tem que ser administrada. Em nome da fé, eu vou entrar dentro do avião e me jogar sobre um prédio. Em nome da fé, eu vou matar uma pessoa que não comunga da mesma opinião minha. Em nome da fé, eu vou me martirizar de tal maneira que eu vou fazer mal para o meu corpo. Não, Deus não quer isso. Não há necessidade disso para chegar até Deus. Ora, sem fé, sim, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, no princípio, o homem conheceu a Deus, perdendo, porém, mais tarde, a fé que tinha nele. Ao perder a comunhão com Deus, os homens do passado inventaram então deuses para satisfazerem as necessidades de suas vidas. Os homens racionalizaram a existência de Deus e encontraram argumentos lógicos que ainda hoje são comumente aceitos. Não podemos ter um relacionamento íntimo com Deus se confiarmos toda a nossa vida. Não podemos ter um relacionamento íntimo com Deus sem nós confiarmos, sem nós dedicarmos toda a nossa vida a Ele. Então, nossas atitudes de irmos à igreja, por exemplo, orarmos, fazermos boas obras, não são suficientes para nos justificarmos diante de Deus. Um relacionamento correto está baseado na fé. As atitudes corretas surgirão naturalmente se colocarmos nossa razão em ação. Então, é colocar a razão em ação, crendo. Então, o que é razão? É a faculdade de estabelecer relações lógicas. É o raciocínio. É a faculdade de avaliar. Você tem o direito de avaliar. Por que é que eu estou fazendo isso? Então, a razão é o processo pelo qual nós aprendemos comparando as ideias uma às outras. A razão é a atividade mental empregada na busca da verdade. Embora a razão seja suficiente para conhecer as verdades fundamentais de ordem natural, ela é incapaz por si só de penetrar nos mistérios de Deus.
Então ninguém vai explicar. Como é, por exemplo, que apesar de surgir um monte, e a ciência vai mexendo, chega numa hora que diz, a Bíblia tinha razão. Então o cientista muitas vezes descobre coisas que lá na Bíblia nós já sabemos, porque a Bíblia já revelou, já é uma verdade, Deus já discerniu, já distribuiu essa informação às pessoas que acreditam, que creem. Então, o conhecimento da verdade, então, ele vem do natural através do saber, através da razão. Mas o sobrenatural é pela fé. Mas um não fica sem o outro. É necessário nós usarmos a razão. Então eu vou maltratar a pessoa, e aí acontece uma situação da pessoa abandonada, amada ir embora, do amado ir embora, e aí vai lá, Deus, mas a pessoa não usou a razão, a inteligência de não maltratar aquela pessoa. E Deus não vai segurar. Foi você que mandou ele embora. Não foi Deus que permitiu, não. Não foi Deus que mandou, não. Não é porque Deus não te ajudou, é porque você não soube administrar sua raiva, seu temperamento. E Deus explica, você vai perder tudo, por causa de um momento, né? Eclesiastes 10:1 fala. É como uma mosca que cai ali num perfume, estraga todo o perfume. Uma palavra mal falada, um momento, e a amada foi embora. E o príncipe encantado foi embora e nunca mais vai voltar. Deus não é culpado disso. Você foi irracional. Não pensou. Foi bruto, selvagem, sem educação. Não considerou o sentimento da pessoa. Não respeitou a pessoa. Ninguém tem culpa disso. O único culpado é você. E agora você vai jogar a culpa na fé? Não, é porque eu não tenho fé, não é porque não, é porque você foi o inconsequente. Falou sem pensar. Então nós precisamos de entender, que existe muitos abusos em nome da fé. Existe muitos abusos em nome da fé. Mas é necessário então, para nós não sermos vítimas desses abusos em nome da fé, nós usarmos a razão. Porque é que eu coloco aqui, no meu ombro, um pedaço de pau e saio andando com ele pelas ruas da cidade? Por que é que eu faço isso? Qual é o motivo, qual é a explicação que eu faço isso? Lógica. Raciocínio, inteligência. Qual é o motivo? Qual é o motivo que eu beijo a fita? Qual é o motivo que eu tenho que ficar andando sobre o sal grosso, a toalhinha? Isso é coisa de homem. A Bíblia não fala isso. Não recomenda isso. Não existe isso na Bíblia. Ao contrário, por exemplo, das orações repetitivas, as vãs orações, oração repetitiva, Deus recomenda para a gente não ser preciso, não fazer isso. Deus não precisa de você estar aqui 50 vezes para orar e sem cessar, sim, você vai. Mas você pegar aqui, me dá isso, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, repetindo só isso, me dá um carro, só isso, não fala outra coisa. Me dá um carro, 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 me dá um carro. E vai falando, 50 vezes, 55 vezes, 60, 100, 200 vezes num dia. Seguido no cordão. Imagina você, pai, você mãe, seu filho em redor de você, me dá a balinha, me dá a balinha, me dá a balinha, me dá a balinha, me dá a balinha. 50 vezes. Isso é falta de sabedoria.
Isso é falta de inteligência, falta de raciocínio. A Bíblia não manda fazer isso. Não tem isso na Bíblia. É usar a fé de forma errada, desprezando a razão. Então é isso. Quando a razão está só, o caminho que ela conduz não é livre de erros. Mas você não pode ir só pela fé. Então, a fé, ela transcende, então ela vai além, ela transcende a razão. Existem momentos, por exemplo, que você tem que fugir da ideia da razão. E aí sim, você está exercendo a fé, mas você sabe aonde você está pisando. Deus está com câncer. A medicina já falou que não tem saída. Que pode ir para casa para morrer. Não tem saída. Aí sim. Aí você vai pedir a Deus, Deus, agora acabou a razão. Agora acabou a saída. Agora acabou a medicina, a tecnologia, a ciência. Acabou. Agora, como dizia um presbítero ali da minha igreja, só Deus. E ele dizia, que lugar bom que está. Agora é com Ele. Aí você vai exercer a sua fé. Mas sabendo o que você está fazendo. Com a razão. A fé com a razão. Não é uma loucura. Então a fé aceita a verdade por causa da revelação divina. A razão aceita a verdade por causa da evidência. Então a razão é evidência. Eu tomo isso, eu vou sarar. Agora, no caso da fé, não. Eu vou orar a Deus, nada está aqui propenso a acontecer isso. E vai acontecer, porque eu acredito. Mas eu estou dentro de uma razoabilidade. Eu estou ainda aqui dentro da minha racionalidade. Então, fé e razão, eu preciso de ter. Então, o programa Unidos pela Fé está aqui. E a ideia nossa é que você não seja enganado. Que você não seja enganado, que você cresça. Que você possa ser abençoado. E nós aqui estamos aqui para utilizar a palavra do Senhor. E ninguém poria seu dinheiro num banco se não cresce que o banco existe. Ou se não cresce que cumpre os requisitos legais para operar no banco. Então você não vai colocar um dinheiro no banco se ele não existe. Ou que ele não vai realmente corrigir o seu dinheiro. Então você não vai até Deus se você não acreditar nele. Se você não souber e não pensar e não tiver definido na sua mente que ele faz e tem poder para fazer alguma coisa. Isso é fé. Mas o próprio Deus te deu sabedoria e te ensinou que fé e razão não podem contradizer-se. Não há necessidade. A fé depende da revelação avaliada pela razão racional. Você é inteligente. Tudo que você fizer, você pode perguntar: por que é que eu estou fazendo isso? A revelação indica a razão onde se encontra a verdade. A razão guiada pela fé encontra o que é verdadeiro. A fé não pode ser completamente crédula. Você não deve acreditar em tudo. E a própria Bíblia diz: por falta de conhecimento o meu povo perece. Você precisa ter conhecimento para você deixar de estar correndo atrás de qualquer rancho de profeta. E ficar ali, igual uma folha de bananeira, pendendo para todo lado. Saber onde é que vai. Que jeito você vai aprender? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. A razão guiada pela fé encontra o que é verdadeiro. Que é isso? A idolatria, como que se explica a idolatria? Aonde tem na Bíblia a aprovação da idolatria?
Como que se justifica a idolatria? Razão não elimina a razão. Fé não elimine a fé. Fé, os dois juntos. Então tem uma palavra que diz o que tem a ver Atenas com Jerusalém. Jerusalém é fé. Atenas é conhecimento, ciência. O que tem a ver um com o outro? Tem tudo a ver. A fé, alguns teólogos afirmam, que não depende em absoluto da razão. Mas o que é efetivamente a fé, então? A fé é a adesão pessoal a Deus, é a firmeza na execução de uma promessa, é confiar em algo, é comprometer-se, é obediência, é dar crédito. A fé cristã implica na aceitação básica de uma relação divina. Então, a fé não pode ser rejeitada. Ela é o meio pelo qual chegamos ao conhecimento da revelação divina. É necessário, porém, que a fé esteja bem fundamentada. Deus é a fonte original da fé. E o homem só pode ter fé por iniciativa divina. A fé transforma o invisível em realidade. A fé converte, muda a sua especulação ou risco. Ela muda essa especulação, esse risco, essa dúvida em realidade. A fé transforma. Você precisa de acreditar, mas você tem que saber por que é que você acredita. Por que é que é assim? Por que é que eu faço assim? Por que é que eu não faço assim? Por que é que eu vou? Por que é que eu deixo de ir? Tem que ter uma explicação. Leia a Bíblia. Você veio com um manual de instrução que é a Bíblia. Então a fé está baseada necessariamente no intelecto. A razão presta um precioso serviço à fé. Então existe a fé objetiva e a fé subjetiva. Fé objetiva e fé subjetiva. Fé objetiva é aquela fé que nos leva a agir mediante aquilo que vemos ou temos. É uma fé natural. Ela está inteiramente apoiada na razão. Só a razão. Eu creio que eu vou comprar esse negócio de R$10 porque eu tenho R$10 no bolso. Isso não é fé. A subjetiva é aquela fé que nos leva a agir e a acreditar naquilo que não vemos ou temos. Essa fé, ela nasce de Deus e transcende a razão. Então Deus, ele faz. Só porque você não pode entregar sem reflexão. Isso é fanatismo. Você não pode. A entrega sem reflexão é fanatismo em ação. Mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda a ação. Então, nenhum nem outro. Tudo é a razão. Eu só acredito que eu vou conseguir isso aqui de R$10 porque eu tenho R$10 no bolso. Aí você não tem essa fé subjetiva, que é acreditar em Deus. Que Deus opera milagres, Deus multiplica, mas você sabe o que está fazendo. Então tem que ter a fé objetiva. Tem hora que é suar, tem hora que é correr, que é lutar, que é pelejar. Tem uma história de um tio meu na beira do Araguaia. Ele buscava e levava os irmãos. Ele era pastor. E certa feita a caminhoneta atolou. Os irmãos estavam na carroceria da caminhoneta. E desceram. E atolado e não desatolava ali. E um dos irmãos foi bem baixinho no ouvido do pastor e falou: pastor, vamos orar para Deus desatolar a caminhoneta? Meu tio virou para ele e falou: irmão, agora não é hora de nós orarmos. Fé subjetiva. Agora
É hora de nós empurrarmos a caminhoneta. Agora é hora de empurrar a caminhoneta. Fé objetiva. É razão. Tem hora que é Deus, tem hora que é eu. Mas em todas as situações, Ele vai estar comigo. Mas eu tenho que fazer. Ele recomenda, vai trabalhar. Se eu não for trabalhar, Ele não vai lá fazer as coisas para mim, não. Mas se eu for crendo nele, Ele vai multiplicar o meu esforço, vai abençoar a minha mão. Então eu tenho que ter a razão e a fé. É a fé objetiva e a fé subjetiva. Eu não vivo só de fé e não vivo só de razão. Os dois. Eu me explico. Eu sei o que estou fazendo. Então é isso. Vamos lá. Unidos pela fé. Deus abençoe. Deus vai fazer grandes coisas. Daqui a pouco estarei orando por você. E o Deus que nos deu a inteligência vai te abençoar em nome de Jesus. Isso que você me falou aí é porque o pessoal quer mesmo, hein? Porque tanto de gente em chamar de longe, né? Tanta gente lá. Tem. Optou pela pessoa, né? Não, o testemunho está no jeito. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus, Ele faz milagres. Eu tenho dito, tenho falado isso aqui. Quero mais uma vez
demonstrar para você, através de fatos reais, que Deus age. Através da fé que você tem, apesar então dessa fé subjetiva que foi ministrado aqui, Deus ele faz milagres na sua vida. Vamos ouvir mais um testemunho. Milagre, fruto da fé. Milagres. Um fruto da fé de quem acredita no impossível. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, amável igreja, é uma alegria retornar a Maceió, a Alagoas, a esta celebração festiva. Agora 97 anos da igreja aqui nesse estado. Deus seja muito louvado, sempre louvado. Talvez você não entenda, muito provavelmente não, porque que Deus usou o pastor Satírio e justamente na hora de cantar "Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti", Ele segurou na minha mão. Eu estava nos Estados Unidos final de semana passada, ministrando no CONAD, Congresso Nacional das Assembleias de Deus. Saí de Orlando na segunda-feira para chegar no Brasil em casa na terça. E decolamos em Charlotte, para Carolina do Norte, para o Rio de Janeiro. E com 1h30 de voo, o piloto anunciou que precisava retornar para um pouso emergencial, porque um dos motores da aeronave havia parado de funcionar. E depois de 1h30, 2 horas, voando em círculos para esvaziar os tanques de combustível, nós pousamos cercados por viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias e tal. E eles resolveram consertar a aeronave para decolarmos novamente na mesma aeronave. Não havia outra, segundo eles, disponível. Alguns passageiros não quiseram embarcar mais. E às 7 da manhã nós reembarcamos. Com 45 minutos de voo, o novo piloto anunciou que teria que fazer um pouso emergencial, porque as turbinas estavam superaquecidas e os tubos já estavam dando sinais de início de incêndio. Mas ele precisava esvaziar os tanques de combustível, e isso duraria em média 3 horas de voo, porque o pouso na condição que estava não seria permitido. E nós voamos em círculos sobre uma área deserta por 5 horas e 15 minutos, esvaziando o tanque, enquanto mulheres desmaiavam, choravam, gritavam. Em algum momento o piloto disse: "Senhoras e senhores, a nossa situação é grave. Não há condição de chegarmos a Charlotte. Vou pousar onde for possível." Meu filho estava comigo, estava dormindo, e eu ajoelhei no banco da aeronave e disse: "A pessoa que depende de mim diretamente está aqui, Jesus. Ele vai comigo. Consola pai e mãe." E aí me perguntei: quem vai assumir aquela igreja? Pensei em alguns obreiros. Depois eu disse para mim: não dá para fazer indicação daqui de cima, então deixa quieto. E por 3 vezes eu tive certeza que não pousaria. Nenhuma vez eu pedi a Deus livramento. Nenhuma vez eu pedi a Deus para não morrer.
Por 3 vezes eu me entreguei, eu me rendi e disse: tá bom, Jesus, se essa é a sua decisão, assim seja. Mas na 3ª vez que eu fiz a minha entrega, veio um texto, Atos 27, quando Paulo estava no meio de uma tempestade, e ele diz assim: não temais, porque o Deus de quem sou e a quem sirvo esteve comigo esta noite, e ele me disse que nenhuma carne perecerá. Quando esse texto veio à mente, eu alonguei, não sei como, mas vai pousar. Pousamos outra vez cercados por corpo de bombeiros, gente passando mal, e eu disse ao pastor que estava comigo: Deus nos quer em Charlotte hoje, eu não viajo mais hoje. E liguei para um pastor, pedi que ele nos pegasse no aeroporto, remarquei o voo para o dia seguinte. As emoções ainda não estão boas, o pessoal da igreja em Feira não queria que eu viajasse para cá. Pastor, o senhor tem que descansar, o senhor tem que ir para a praia, olhar o mar, não viaja. Diz que ele tem que ir. Segunda, a gente descansa. E quando o pastor me pegou no aeroporto em Charlotte, eu disse para ele: o que está acontecendo? E ele disse: por quê? Eu disse: porque eu não vim passear em Charlotte. De alguma forma eu sei que Deus me quer aqui hoje. E ele disse: a minha filha de 12 anos amanhã vai submeter-se a uma cirurgia no coração. E eu falei com ele: eu não sei se Deus me trouxe aqui para orando a tua filha ser curada, ou se Deus me trouxe apenas como sinal, mas eu estou aqui. E orei pela menina, e no outro dia ele saiu para o hospital e eu saí para o aeroporto. No final da tarde, quando eu liguei para ele, eu perguntei como estava a criança, e ele disse: o médico resolveu fazer alguns exames antes da cirurgia. E quando saiu da sala de exames, olhou para a gente, para toda a equipe médica, e disse: a menina não tem nada, não precisa de cirurgia. E liberou a menina para casa. Eu até brinquei e disse: mas não precisava derrubar o avião para eu orar pela tua menina, né? Era só falar que eu não embarcava, eu não viajaria, estava resolvido o problema. Então, quando o pastor Satírio cantou e disse: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti, não foi apenas um louvor, foi uma profecia. Como eu disse, as emoções ainda não estão bem, ainda está uma coisa assim meio desorganizada. A primeira noite, essa semana, que eu dormi sem ter pesadelos, foi essa última noite. Eu cheguei 12h30, já na madrugada. O pastor Joab me disse: descanse, durma e deixe para pregar à noite. Foi a primeira noite de sono essa semana, sem 5, 6 pesadelos numa noite só, devido ao trauma. Mas Deus é muito bom, e é fiel, e cuida de nós. Orem por nós em nome de Jesus. Ore por nós em Feira de Santana. Estamos servindo ao Senhor e querendo fazer para Ele uma grande obra. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal um café? A bebida mais consumida do mundo? Mel Café. Puro, forte e saboroso. Agora de cara nova, com uma embalagem mais moderna. O sabor e a qualidade em excelência. E pensando em você que aprecia um café mais encorpado, estamos lançando o Mel Café Extra Forte. Não deixe de experimentar. Irresistível. Mel Café, puro, forte e saboroso. Televendas 64-3671-1405. Pedale. O planeta e sua saúde agradecem. Pedalar é antidepressivo.
Entre outros benefícios, pedalar fortalece a musculatura e afasta as infecções. Faz bem para o coração e melhora a sexualidade. É um transporte econômico, reduz a gordura e proporciona uma grande sensação de liberdade. O ciclista não briga, não é estressado no trânsito. Pedalar aumenta o tempo de vida e restaura a autoestima, fazendo muito bem para o uso. Comece a pedalar. Os resultados físicos e emocionais são imediatos e visíveis. E é esta sensação de mais sadia. A hora que o pastor começou a falar, eu vi. Aí só até lá, e depois eu não vi mais não. Ou seja, talvez uns 3 minutos, 4 minutos. Eu percebi que o pastor Sebastião do cabeleireiro, falou sobre escatologia. Vocês começaram, você começou a conversar com ele, o Rafael, como sempre, puxando aquele elogio assim. Boa participação, Mas a doutora Júnior comentou. Vamos trazer mais vezes, eu lembrei de marcar para trazer mais vezes. 99739565. Fazenda Bela Vista, em São Luís dos Montes. Saia do estresse da cidade e vem com sua família para o Pesque Parque do Fedego. Sorveteria Sorverão, atacado e varejo. Preço por picolé, R$1 o atacado. Temos picolé, laranjinha, sorvetes, pé de moleque, moreninha, vende no varejo e no atacado. Os proprietários Silvane Família, com mais de 20 anos de experiência, oferecem qualidade e menor preço da região. Sorveteria Sorverão, a melhor sorveteria da região. Telefones 64 99279 0023 e 649 9641 5110 em São Luís de Montes Belos, Goiás. O Rei das Portas mora em São Luís e trabalha em toda a região. Podemos ser encontrados pelos telefones 64 99922 2180 e 984570300. Entre outros serviços, faça instalação de portas e janelas, vai e vem, colocação de patentes e ilustração. Fazemos manutenção, 16 anos de experiência. Entrega no prazo, preço compatível com o mercado. Negociamos as condições de pagamento. Fale com o senhor Alcides, o Rei das Portas. De segunda a sexta, o programa Unidos em Fé apresenta o quadro Mão Amiga. Gente que ajuda a gente. A finalidade é ajudar pessoas que necessitam. Você quer ajudar pessoas? A Adair José Rádio TV se preocupa com você. O quadro Mão Amiga, Gente que ajuda a gente, veio para te ajudar. Você pode abençoar pessoas. Ligue 64 993 11 8000. Você necessita ser abençoado. Ligue 64 993 11 8000. Adair José Rádio TV será a ligação entre a mão amiga dos abençoadores e os abençoados. Programa Unidos pela Fé. Comunicando Pastor Adair José. Muito bem, nós agradecemos a audiência de todos os ouvintes que estão conosco pelo Face, pelo Instagram. Você que vai nos ver no YouTube, você que pode participar aí pelo WhatsApp 64993118000, pelo aplicativo, você pode entrar no Play Store e baixar aí o aplicativo de acordo com o seu celular. Você pode estar nos acompanhando então todos os dias nas nossas programações. Cicinho na área, Cheio da Graça, Direto ao Ponto, Unidos pela Fé e vários outros programas no dia de sábado. Nos acompanhe, Adair José, Rádio TV. Já vou estar orando por você. Agora, momento de oração com o pastor Adair José. Amado Deus, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor nos deu o raciocínio, o Senhor nos deu a razão, a inteligência. O Senhor colocou em nós o poder de pensar, de refletir, de analisar. E o Senhor colocou na nossa mente esse poder de acreditar no sobrenatural, de acreditar no Senhor, que o Senhor trabalha no impossível e nos deu a habilidade de trabalharmos dentro do possível. E na mão do Senhor, Deus, tudo que esse homem, que essa mulher, usando da razão, das possibilidades, não conseguiram fazer, eu peço que o Senhor entre com a providência e faça o que o Senhor disse ali em Lucas 1,37.
Porque para Deus nada é impossível. Faça, Deus, na vida dessa pessoa o impossível. E ajude ela a fazer a parte dela. Com razão, raciocínio, sabedoria, lógica, inteligência. Em nome de Jesus, ajuda ela. Socorre ela, protege ela. Abençoa ela, Deus. É o que eu peço ao Senhor. Toda a família dela eu coloco na mão do Senhor. Conduza ela por caminhos maravilhosos. Que possa, Deus, as coisas serem facilitadas para ela. Abençoa ela, em nome de Jesus. É o que eu peço ao Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até segunda, nós estaremos de volta. Nós cremos nisso. Deus te abençoe. Acaba de ouvir o programa Unidos pela Fé. Obrigado pela audiência. Muito bem. Encerrou? E aqui eu encerro também, né?